Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai falar sobre vendas, sobre atendimento, sobre CRC e os três pilares que fazem uma CRC de sucesso, né? Uma central de relacionamento de sucesso aí na sua clínica. Deixa eu me apresentar, eu sou o Lucas Rocha, sou o CEO da Acelero, fundador aqui da empresa, onde nós fazemos toda a parte de terceirização, processos e mentoria para clínicas odontológicas, clínicas médicas que querem melhorar as suas vendas e os seus processos comerciais. E, logicamente, isso passa muito pelo CRC, pela central de relacionamento com o cliente. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E por que eu estou aqui, né? Eu sou embaixador da Clinicorp já há alguns anos, né? Tenho essa parceria com a Clinicorp há mais de 3 anos. Eu tenho empresa há 5, porém, eu trabalho na área comercial há quase 20 anos. Desde lá de que eu era menininha, tinha barba preta ainda, eu já trabalhava com isso, né? E dentro de toda essa jornada minha, particular, na área comercial, eu sempre entendi a importância da gente ter a tecnologia, da gente usar os sistemas a nosso favor. E principalmente questão de CRM, orçamentos, para fazer o nosso planejamento, relatórios, enfim. Então, quando eu era vendedor, quando eu era atendente, vamos dizer assim, eu já tinha essa visão. Com o passar dos anos, a gente está falando lá nos anos 2000, né? Com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo muito, os CRMs foram evoluindo muito, os sistemas evoluíram demais, e isso veio também para a odontologia, veio para a área da saúde. E nesses 4 anos, pelo menos, que eu acompanho a Clinicorp, eu acompanhei também a evolução da Clinicorp e como a Clinicorp dita muito das tendências na área da odontologia, principalmente, e como a gente tem que utilizar isso. Então hoje eu estou aqui para falar sobre esses pilares, sobre como a gente ter um CRC de altíssima qualidade, os pontos que não podem faltar, e como a gente pode utilizar também o Clinicorp para nos ajudar nisso, tá bom? Vamos comigo nessa jornada aí? Então espero que vocês gostem desse conteúdo, assim como para mim foi muito legal também produzir esse material aqui, tá? Então, assim, gente, a primeira etapa que a gente tem que falar é o quê? É o que a gente, quando a gente fala assim, os 3 pilares de um CRC ou de uma CRC. Primeira coisa que é super comum, né, as pessoas confundem um pouco isso, né, esse papel da CRC, o que é um CRC ou uma CRC, por que às vezes alguém fala uma e eu não estou falando de feminino e masculino. Vamos destrinchar um pouquinho isso. CRC é uma sigla para Central de Relacionamento com o Cliente, ou seja, é um departamento. Então, quando eu falo um CRC, eu estou falando um departamento de relacionamento com o cliente, ou uma central. Só que muitas vezes, quando a gente está falando num consultório, numa clínica um pouco menor, a gente nem tem espaço para ter uma área, um setor com 3, 4 pessoas, 5 pessoas trabalhando. Muitas vezes é uma colaboradora que faz o papel de CRC. Faz esses 3 pilares do CRC. E também só para trazer, eu gosto muito de falar um pouco da teoria das coisas, para a gente estar na mesma página, eu quero fazer um paralelo com vocês, e eu vou trazer muito aqui essa questão do Inside Sales, que é uma metodologia utilizada por grandes empresas, que na verdade é a base do CRC. Então, quando a gente fala dos 3 pilares, eu estou falando dos 3 pilares de um departamento comercial, tá? Então, o que são esses 3 pilares? O primeiro é a área de pré-vendas. O segundo pilar é a área de vendas. E o terceiro pilar é a área de pós-vendas. Então, pré-vendas e pós, certo? E dentro da CRC é a mesma coisa. A gente fala assim, a CRC de agendamento igual pré-vendas. CRC comercial, igual vendas. CRC de relacionamento, igual pós-vendas, certo? Então, eu vou falar muito mais esses termos de pré-vendas e pós-vendas, porque fica um pouco mais claro, um pouco mais fácil da gente entender. Até porque, como muitas vezes eu comentei com vocês, quem faz isso é uma única pessoa, porém, com 3 atividades bem diferentes. Tudo bem até aqui? Legal. Depois, gente, eu vou fazer um convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ou segue aqui no nosso Instagram também, @acelero.vc, onde lá a gente tem muito conteúdo. O nosso podcast, o Clínica Sem Causa, lá também tem muito conteúdo falando sobre isso, que pode te ajudar. E eu estou à disposição para sanar as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema. Beleza? Então vamos lá, gente. O primeiro tópico, pré-vendas, né? Então, assim, quando a gente fala o foco de um pré-vendas, né, é porque o CRC, ele começa muito antes, ou melhor, o processo comercial, ele começa muito antes de assinar um contrato. Ele começa lá com o teu marketing, na verdade, né? Na geração, na atenção, no topo do nosso funil, né? Não é o caso aqui, mas eu acredito que você já conhece alguma coisa, senão tem vários conteúdos que falam sobre funil de vendas. Ou seja, o papel do marketing é atrair uma pessoa que tem potencial em consumir os nossos atendimentos, certo? E a partir do momento que a pessoa manda uma mensagem para nós, ele vira um potencial, né? Ele vira um prospect, e aí a gente vai conversar com eles, e aí a CRC entra em ação, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu gosto muito de usar essa palavra, chique, mindset, né, ou preparação mental, é que a gente tem que ter uma mentalidade de vendas para a tua CRC. Por isso que um dos temas que a gente aborda muito aqui também é a diferença entre uma secretária e uma CRC.
A secretária, muitas vezes, ela é responsável por atender o paciente, por tirar dúvidas, por recepcionar ele presencialmente. Mas não necessariamente a secretária tem um perfil, uma mentalidade vendedora. E aí, quando você coloca uma secretária para ser uma vendedora, ela não performa bem. Assim como você colocar uma SB para atender, ela vai saber talvez fazer uma coisa ou outra, mas talvez ela não saiba fazer uma cirurgia como você, que estudou e se especializou durante muitos anos para fazer aquilo. Portanto, se eu tenho uma CRC, eu preciso ter uma pessoa que tem uma mentalidade de vendas. Ela tem skills, ela tem vocabulário, ela tem a verbalização, né, a toda a parte vocal para ser uma CRC, para ser uma vendedora, certo? E aí, o primeiro grande papel que uma CRC, que a área de pré-vendas tem que ter, é entender como fazer uma qualificação dos leads. Ou seja, vamos pegar aquela parábola, tem que separar o joio do trigo. Quem trabalha com essa parte de leads sabe muito bem do que eu estou falando. Vem muito joio, principalmente quando a gente fala em tráfego pago ou uma campanha de indicação de pacientes. Isso é normal, tá tudo bem. A gente não vai ganhar todos, eu não vou conseguir converter 100% das pessoas que entram em contato. E é normal isso. Só que eu preciso entender qual é a minha taxa de conversão adequada. O que é uma boa taxa de pré-qualificação de lead. Quando eu falo pré-qualificação, eu, por exemplo, olho muito 3 principais características. Primeiro, a questão do raio. A pessoa mora numa outra cidade. Se a minha clínica não tem autoridade para trazer uma pessoa de uma outra cidade ou de um raio muito distante, 20, 30, 50 quilômetros, né, é difícil trazer essa pessoa. Ela está fora do meu raio de atendimento. Agora, eu tenho muitos clientes, eu tenho vários mentores que são referência e vem gente de outro lado do país. Eu tenho um cliente em São Paulo, por exemplo, que vem gente do norte, do nordeste, do sul do país para atender com ele em São Paulo. Mas ele é uma referência, ele tem mais de 400 mil seguidores. Então, ok, agora você com um perfil um pouco menor, não tem uma super autoridade, dificilmente vai conseguir trazer alguém de 10 quilômetros. E tá tudo bem, gente, tem mercado para todo mundo. Eu só preciso entender isso. Então, primeira questão, raio. Segunda questão, uma pré-qualificação financeira. Se você, por exemplo, não atende por convênios, não adianta você trazer alguém que busca exclusivamente por convênio. Né? Ou alguém que tem uma situação financeira muito ruim para um atendimento particular, alguém que, por exemplo, vive de Bolsa Família ou está num momento frágil do seu financeiro, passando por um momento de desemprego e não tem como investir. Até gostaria, mas não tem. Então, se a tua CRC ela não pré-qualifica esse lead, você vai atender e não vai ter uma oportunidade de venda. Então é importante que a CRC ela faça essa pré-qualificação e entenda se esse lead tem um perfil financeiro para vir a fechar alguma coisa conosco. Uma outra pré-qualificação que é importante é se essa pessoa ela realmente está buscando por um procedimento que nós fazemos. Às vezes a pessoa busca um procedimento odontológico, cirúrgico, e você não faz isso, um bucomaxilo, ou ela está procurando lente de contato para o olho e não para o dente. É super comum que isso aconteça também, né? Então, a pessoa digita lente de contato em São Paulo. E aí ela está procurando um oftalmo, não um dentista. Então, essas pré-qualificações, dei alguns exemplos, é um primeiro passo. Nem adianta eu perder tempo falando sobre um monte de questões e tudo mais, e eu não pré-qualifiquei esse lead. Então, eu tenho que entender o momento, o interesse, o desejo dessa pessoa. E para isso, logicamente, eu tenho que fazer essa triagem, mas ela tem que ser humanizada. Eu não posso só, ser um formulário ou uma entrevista, né? Ah, isso, você mora aqui, quer atendimento particular, tal. Não, eu tenho que ir conversando, eu tenho que ter técnicas. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante a gente ter essa triagem humanizada, a gente ter uma boa dialética, fazer um bom contato para que a gente entenda e vá criando esse engajamento, esse rapport, essa conexão entre lead e clínica. E é responsável é isso. E aí um ponto muito importante que entra aqui é o seguinte, a CRC, a pré-vendedora, ela é o primeiro contato humano que você vai ter. E às vezes, hoje em dia, esse contato humano ele já está indo para IA também, né? Às vezes é uma IA que está atendendo lá no WhatsApp. Ou eventualmente até nas ligações, tem algumas que já estão evoluindo para isso. Mas a tua IA ela também precisa ser humanizada. Ela não é um chatbot, ela é uma IA de conversacional. Então, é importante que a gente também traga um pouquinho dessas técnicas, eventualmente mesmo seja uma IA, não seja a tua CRC diretamente que vai fazer esse primeiro contato, tá? E aí, dentro desse ponto, dessa qualificação, dessas conversas e tudo mais, aí tem um outro ponto que é muito importante, que a gente vai ter que fazer a nutrição desse lead. E quando eu falo em nutrição, deixa eu explicar uma coisa aqui. É importante que a gente entenda o seguinte, tá? Dentro desse processo de qualificação, da pré-venda, qual é o objetivo de uma área de pré-vendas, da CRC de agendamento? É trazer a pessoa para o consultório. Só que se esse lead chega e eu já mando direto um agendamento, você quer atendimento, então tá bom, vou marcar uma consulta aqui, a consulta tem valor, esse investimento, ou é uma avaliação de cortesia, e eu preciso marcar um horário. Coisa que normalmente todo mundo pergunta, quanto custa? Ah, isso é só com a doutora, precisa marcar uma avaliação. Eu não estou gerando conexão, eu não estou gerando empatia. Então vai ser muito difícil fazer esse agendamento. Então, lógico, eu tenho que pensar qual é o meu objetivo final. O meu foco, o meu goal, é trazer esse lead para o consultório. É colocar ele sentado na cadeira.
Mas se eu estiver olhando só aquele objetivo final, vai ser muito difícil eu trazer a pessoa. Então eu tenho que ter todo esse processo, todas essas etapas muito bem definidas, para eu saber que a primeira etapa é eu qualificar, a segunda etapa é eu engajar com a pessoa, a terceira etapa é montar o storytelling, é eu entender qual é o momento dessa pessoa, qual é o objetivo que ela está buscando esse tratamento odontológico, qual é a dor que ela sofre e como eu vou atender essa dor. Então, existe toda uma técnica de engajamento e de conexão que a pré-vendedora precisa fazer, que ela é muito importante para o nosso processo de vendas. Se eu simplesmente marcar uma consulta sem ter essa conexão, o lead, esse paciente, vai chegar na tua cadeira, dentista, frio. Ele vai chegar frio. Ele vai chegar sem ter um real desejo ou interesse num procedimento. Ele vai chegar para tirar dúvida, só para saber quanto custa, porque a tua pré-vendedora não quis falar. E aí, para ele saber quanto custa, ele teve que ir lá. Mas não foi gerada a conexão. Então, o papel de pré-vendas ele é extremamente importante para a gente fazer essa relação, para a gente trazer esse passo a passo, tá? E para a gente poder criar ali um engajamento já entre lead e consultório e tratamento que vai ser realizado. Beleza? Então, super importante a gente ter isso. E aí, o que eu consigo trazer? Eu quero falar de ferramentas, como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, algumas coisas que vão te ajudar dentro desse pilar da pré-venda. O primeiro deles, com certeza, é a gente ter um CRM bem organizado. Eu imputar todos os dados, eu colocar quem são as pessoas que entraram em contato, qual é o telefone, qual é a data, qual foi a campanha que essa pessoa entrou, ela veio pelo Facebook, ela veio pelo Google, qual foi a campanha que ela interagiu, ela veio para uma landing page específica, porque aí eu consigo ser mais assertivo no contato com esse lead. Né? Quando ele entrou, o que foi falado com ele, qual é a dor que essa pessoa tem. Quando eu falo com 3, 5 pessoas, eu consigo lembrar tudo isso de cabeça. Quando eu falo com 10, já começa a fugir um pouco. Quando eu falo com 50, já é difícil lembrar de cada caso. Por isso o CRM é muito importante. No Clinicorp a gente tem um módulo de CRM, onde eu posso inserir todas essas informações, todos esses dados, criar tarefas, tudo mais. O outro módulo que ele é muito importante, eu falei para vocês, é a questão da IA. Né? Às vezes uma IA nos ajuda a dar um atendimento mais rápido, mais assertivo, dinâmico. Importante que essa IA esteja integrado com a tua agenda também. E a gente já tem algumas ferramentas, o próprio Clinicorp também vai ter um agente muito em breve para você testar, para você colocar no teu dia a dia. Então, desculpa aí, gente, eu acabei até me engasgando, fico tão empolgado em falar sobre isso, né, e não trouxe ali. Então a gente tem uma IA para poder falar também de engajamento dentro do teu WhatsApp, vai estar conectado com a tua agenda, vai facilitar muito todo esse processo de contato e de atendimento. Falei da agenda também, lógico, o Clinicorp, acho que o essencial de utilizador do Clinicorp é a agenda, né? Então você tem a agenda lá bonitinho, organizado, que é a avaliação, né? Você pode colocar até alguns marcadores para falar se esse paciente é um paciente que veio do tráfego pago, ou se é uma indicação, você consegue linkar também quando são indicações. Então, o Clinicorp hoje tem muitas ferramentas para você, CRC, utilizar e se organizar no dia a dia, quanto para você, gestor, também entender como está o trabalho da tua pré-vendedora, responsável pelo agendamento. Então, você consegue tirar relatórios, tudo mais, para entender como está o trabalho dela ali no dia a dia e os números que estão vindo por lá, tá bom? Então, as ferramentas que a gente tem hoje para isso, elas têm que servir para falar rápido com esse paciente, engajar, não perder essa conexão, ter detalhadamente ali o que essa pessoa quer e também olhar a nossa agenda e o nosso potencial de agendamentos. Tudo certo até aqui, pessoal? Agora a gente fala um pouco sobre pré-vendas. Lógico, aqui eu estou dando uma visão geral. Se eu fosse entrar no detalhe sobre etapas e tudo mais, aí era um papo para talvez algumas aulas. Mas se você quer ajuda quanto a isso, a gente pode organizar todo o teu processo de pré-vendas. Vem, conversa comigo, vou ter um prazer imenso em entender como é que está o teu cenário hoje e o que você precisa para fazer isso. É um pouco do que a gente faz na nossa metodologia, na Acelero e dentro da nossa consultoria comercial, tá bom? Então, para a gente fechar essa primeira etapa, esse primeiro pilar, né, da pré-vendedora, então o que é responsável que a pré-vendedora faça? Em primeiro lugar, receber e qualificar os leads, dar um atendimento rápido, de qualidade, assertivo e engajar esse lead, nutrir ele, mandar informações sobre a clínica, sobre atendimento, sobre como funciona o processo aí com vocês, e gerar valor. Nutrição igual gerar valor. Depois, agendar a consulta, fazer todo o processo ali, encontrar um bom horário, enviar os lembretes, fazer o processo de confirmação e tudo que é necessário para que esse lead saia de casa, né, saia da internet, digamos assim, e venha para o consultório. E chegue no consultório empolgado, animado, desejando fazer o procedimento com vocês e querendo consumir algo dentro da clínica. Esse é o essencial do papel da pré-vendedora. Legal? E vamos agora para o segundo pilar. O segundo pilar é o comercial, certo? Então, o pilar comercial, eu digo que ele é dividido em dois. Ele tem dois responsáveis ali, tem um pai e uma mãe, né? E quem são os dois responsáveis? O primeiro é o avaliador.
ok? Que vai fazer todo o intraconsulta, vai receber, vai analisar o caso, vai montar o plano de tratamento e tudo mais, e não é esse vídeo não é para falar sobre o papel do avaliador, né? E sim da CRC, ou seja, dessa pessoa que vai fazer o trabalho ali, tanto um pouquinho antes quanto um pouquinho depois. Então vamos lá, vamos focar no trabalho da CRC comercial, quais são as atividades comerciais que ela tem. Então a pré-vendedora, ela fez todo o trabalho até o paciente entrar na clínica, certo? A vendedora é responsável pelo engajamento presencial. Então, a partir do momento que o lead chegou no consultório, foi atendido pela recepcionista, o ideal é que a vendedora já assuma esse bastão comercial. Então, o que eu acho muito legal que faça, se couber na tua clínica e tudo mais. Faz a recepção, se apresenta, dá as boas-vindas, faz um tour pela clínica, mostra ali os espaços, se você tem alguns diferenciais, apresenta os seus diferenciais, se a tua clínica, né, se ela comporta isso, tudo mais. Recepciona o paciente, deixa ele à vontade, oferece uma aguinha, oferece um café, se tiver algum diferencial, um docinho, alguma coisa, faz a pessoa se sentir à vontade. Quando estiver na hora da consulta, traz a pessoa até o dentista, apresenta o avaliador, né? Olha, Lucas, esse aqui é o Dr. João, ele vai, né, fazer a avaliação do seu caso, fica à vontade e depois a gente conversa. O Dr. João vai montar todo o caso, vai fazer toda a avaliação e vai montar o plano de tratamento. Aí entra um ponto que depende um pouquinho como a tua clínica prefere fazer, do preparo do teu avaliador, se ele gosta de apresentar o plano de tratamento ou não, tudo mais, e acho que cada negócio tem a sua especificidade. Eu falo assim, não existe uma regra fechada em como fazer essa questão da apresentação do plano de tratamento, quem deve fazer, quem deve falar de valores, tudo mais. Minha sugestão, tá? O que eu normalmente, é o pontapé de partida que eu dou com os meus mentorados, é o seguinte, se você tem um avaliador, se você é um avaliador que tem talento para vender e não tem medo de vender, faça você a venda. Apresente o plano de tratamento, fale de valores, coloque todas as questões ali para passar uma autoridade. Se você não gosta de vender, se você é avaliador, tem medo, não se sente confortável por fazer isso, não faça. É melhor a CRC fazer. Você monta o plano de tratamento, você tira todas as dúvidas sobre o procedimento, você monta ali o orçamento, vamos dizer assim, e aí você passa para CRC. Então você avisa ali a tua CRC, fala, olha, terminei aqui a consulta, vou chamar aqui a Maria, a nossa CRC, para ela te apresentar, falar dos valores, forma de pagamento, tudo bem, e leva o paciente para uma outra salinha, para um outro espaço, para falar sobre o plano de tratamento, tá? E por que eu falei que depende? Que isso tudo aqui, a gente vai precisar saber se você tem espaço para isso, se a tua CRC tem uma sala. Não adianta tirar o lead do consultório, levar ele para a recepção para falar de valores, né? Então, por isso que eu falo, cada clínica, cada consultório tem a sua dinâmica, né? Tem o seu objetivo. Se tem alguém que vai fazer esse trabalho, por isso que é importante a gente analisar caso a caso. Mas vamos pegar assim o papel, né, da pessoa que eu falei. Então ela começou recepcionando e aí depois o plano de tratamento está pronto. Teve aquele ato, voltou para a CRC comercial. O que ela vai ter que fazer, né? Ela vai ter que falar do plano de tratamento. Então, vamos imaginar que o avaliador não falou nada de valores, certo? Então, ela vai precisar ser um suporte estratégico para o dentista, né? Para poder montar todo o formato o formato mental, digamos assim, da venda junto ao lead, junto a esse potencial novo paciente, certo? Então, ela vai ter que apresentar esse tratamento com segurança, ou seja, ela precisa entender do que está sendo falado, porque por mais que o paciente ele tire todas as dúvidas com o avaliador, é normal que fique uma coisa ou outra. Ou na hora que a gente vai montar, por exemplo, uma estratégia de vendas de fatiar o tratamento em algumas etapas para reduzir o valor, ela precisa ter uma ideia do que pode ser feito, né? Ela não vai falar que, vamos fatiar aqui, vamos deixar a instalação, a colocação da coroa por primeiro. Como assim? Tem que ter um plano de primeiro, né? Então ela tem que entender como funcionam os processos, o que é o tratamento, como as fases dele, o que às vezes pode ser fatiado, o que pode ser deixado para depois, né? Ou você já ter uma estratégia junto com a tua CRC para que ela entenda o que dá para fazer ali. Então a primeira questão ela tem que ter, além de um conhecimento técnico em vendas, em estratégia comercial, vamos falar isso aqui na sequência, ela precisa também ter um conhecimento técnico nos procedimentos. Então foque em treinar a tua CRC, para ela saber falar muito bem sobre todos os procedimentos, tá? E aí a gente entra na parte técnica de vendas. Então o que essa pessoa tem que ter? Ela tem que ter uma boa argumentação, ela tem que ter uma boa resiliência, ela tem que saber lidar com objeções e como sanar essas objeções, tem técnicas para isso. Ela tem que ter um bom raciocínio matemático para poder montar um plano de tratamento, um parcelamento diferenciado. Ela precisa decorar a tua política comercial para saber até onde ela pode ir, o que ela pode fazer,
quais são as ferramentas que ela pode utilizar ali dentro de um parcelamento, de um cartão, de um boleto, de um financiamento, né? Então ela precisa ter todas essas técnicas comerciais e de negociação muito bem estabelecidas, tá? Então, se a pré-vendedora, ela não necessariamente precisa ter técnicas de vendas na parte de negociação de valores e tudo mais tão elaboradas, e sim ela precisa ter técnicas de rapport, de engajamento, de empatia muito alta, a CRC que faz esse trabalho comercial, ela obrigatoriamente tem que saber lidar com dinheiro, com negociação de valores. Porque muitas vezes a gente está falando de tickets elevados, orçamentos de 10, 15, 30, 50 mil reais. Então ela tem que ter um bom preparo para isso. E ela também tem que ter uma mentalidade vendedora. Pessoas que têm mentalidade de escassez, que fazem uma venda olhando para o próprio bolso, dificilmente elas vão saber trabalhar com high ticket. Então, é uma pessoa que ela tem que saber lidar bem com valores altos. Para ela falar de um tratamento de 50 mil reais, tem que ter a mesma naturalidade da venda de um tratamento de uma manutenção ortodôntica de 150. E tá tudo bem. E aí, eu sempre falo, a venda, ela acontece em primeiro lugar aqui. Né? A tomada de decisão. Acho que o processo de venda ele acontece primeiro no coração, na emoção. A pessoa precisa desejar aquele procedimento. Mas a hora que ela já desejou, que ela vai assim, não, agora beleza, eu vou comprar isso. Essa compra, ela parte da mente. Então, essa pessoa precisa estar bem engatilhada para que a mente dela não seja um problema na hora de vender, tá? Então, ao mesmo tempo que ela tem que ser uma excelente vendedora e ter estratégias, ela não está vendendo um carro, ela está vendendo algo que é emocional, que trabalha com a saúde. Então, essa negociação, ela tem que ser uma negociação empática, acima de tudo. É importante a gente utilizar gatilhos mentais de venda para fomentar ali uma escassez, alguma coisa, super importante. Agora, eu não posso, se eu for numa venda, não sei se vocês conhecem Ciro Bottini, Shoptime, quem viveu muito aí nos anos 90 vai lembrar dele, que ele fala assim, compre, compre, compre. Não é esse o objetivo da nossa técnica de venda na área da saúde. A gente tem que usar muito mais a empatia, usar gatilhos mentais que nos levem para ser dessa forma. E aí eu não vou ficar falando muito sobre técnicas de vendas, mas existem diversas que a gente pode trabalhar para trazer isso no dia a dia da negociação, tá? Então, voltando ali no papel, esse primeiro papel é a gente apresentar o plano de tratamento e achar a melhor forma deste potencial paciente vir a fechar conosco um plano de tratamento. E esse fechamento pode ser na hora, ele pode acontecer de imediato, como ele pode acontecer depois. E aí entra um papel muito importante da nossa CRC comercial, que é o quê? É fazer o follow-up. Follow-up é acompanhamento, né? Então isso precisa estar muito bem estruturado. A gente precisa entender o timing para fazer isso, quando a gente vai fazer, qual é a rotina de contatos, se eu vou primeiro mandar uma mensagem, se eu vou ligar, se eu vou ter um combinado com esse lead antes, né? Então, tudo isso é importante para que a gente entenda toda essa jornada e a gente veja como que é a melhor forma de eu trabalhar esse follow-up, de não deixar eu vou chamar esse lead ainda, né, porque ele não fechou conosco, ele está quente hoje, porque ele passou por todo aquele processo, ele avaliou, ele conversou comigo, ele foi para casa, porque ele tem que conversar com alguém, ele precisa fazer algumas contas para ver se encaixa no orçamento, então tudo bem, mas eu não posso deixar essa negociação esfriar. Então eu preciso ter esses combinados, eu preciso ter um follow-up bem estruturado. Mais uma vez, o Clinicorp nos ajuda muito nisso. A gente lança o orçamento no Clinicorp, a gente deixa ele em aberto, e dentro do módulo de CRC, eu tenho todos os orçamentos que estão ali, para eu não me perder, né? Eu posso criar algumas atividades, algumas tarefas, alguns alertas de retorno para entrar em contato com esse lead e não deixar esse timing passar. Então, ter follow-ups bem estruturados, eles são muito importantes. E uma outra questão que eu gosto muito também, né, que é a função dessa comercial, é trabalhar os orçamentos que talvez, por algum motivo, esfriaram. O follow-up, o objetivo é não acontecer, mas às vezes o paciente fala, olha, o momento financeiro para mim não é muito legal. Talvez vamos deixar um pouco mais para o final do ano, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de outubro. Eu não sei quando você está assistindo. Mas essa época do ano é super comum as pessoas falarem, poxa, eu vou precisar do meu 13º para começar o tratamento. Então eu vou fazer todo um follow-up estruturado para eu ligar para essa pessoa no começo de novembro, para eu reaquecer ela, para a gente fechar ali por volta do dia 15 de novembro. Ou ali no começo de dezembro, quando entrou aquele dinheiro do 13º, alguma coisa assim. Então esse orçamento ele já não está mais tão quente, ele talvez esteja morno. Ao mesmo tempo que eu posso aproveitar esse mesmo gatilho de uma campanha que eu estou fazendo, alguma coisa assim, para pegar orçamentos frios. Pessoas que não fecharam a porta pra gente, ou seja, não falaram, não vou fazer, ou fechei com alguma outra clínica, mas eles estão frios, orçamento de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, de 2 anos, enfim. Pessoas que passaram conosco, mas não nos deram a negativa. Eu não reprovei esse orçamento ainda. E eu posso trabalhar. Isso eu chamo de um trabalho de resgate de não fechados. Tá? Então esse também é um trabalho que a CRC comercial ela tem que fazer. Então eu vou analisar todos os meus orçamentos, ir atrás dele para resgatar as pessoas, para chamar para uma nova avaliação, ou para fazer uma negociação num plano de tratamento.
Tá? Então esse é um outro trabalho. E um outro ponto que eu acho que é muito legal, e que a tua CRC ela pode fazer também, são a questão das pesquisas, certo? E aí, eu vou falar da pesquisa de satisfação, ela vem para a próxima etapa do CRC, mas aqui entra uma outra pesquisa que ela é muito importante e poucas clínicas não fazem, que eu chamo que é um trabalho de pós-não venda. E por que é importante que a CRC comercial faça esse trabalho de pós-não venda? E o que é o pós-não venda? Bom, o nome é muito claro, né? É você fazer uma pesquisa com quem não fechou com você, com quem já negou aquele orçamento. Olha, não vou fechar, e é isso. Você pode aplicar essa pesquisa na hora, ou você pode tirar um dia lá específico para fazer essas pesquisas. Mas é importante você saber o porquê que esse lead não fechou com você. Se a gente não sabe aonde a gente está errando, a gente nunca consegue melhorar. Então a pesquisa de pós-não venda, ela vem exatamente para isso, para entender qual foi o motivo, por que essa pessoa não fechou com um concorrente, ou qual foi o motivo que essa pessoa não se sentiu confortável em fechar aqui conosco, com a clínica. E aí o comercial é importante que ele faça isso, porque ela é uma pessoa que vai ser responsável por entender o que não está muito bom e melhorar esse processo de vendas. Tá? Então eu colocaria esses 3 principais papéis dentro da nosso pilar de vendas. Recepção do paciente na clínica, apresentação / negociação do plano de tratamento, follow-ups, na verdade são 4, né? Follow-ups das propostas ali, né? Follow-up estruturado, e o resgate dos orçamentos, tá? Então, tem essa questão, e como um plus, como um bônus, você também pode fazer essa pesquisa de pós-não venda. Tudo certo até aqui, gente? Coloca nos comentários se você tá ficando claro, se tá ficando alguma dúvida, se você precisar de alguma ajuda mais uma vez. Eu tô sempre à disposição de vocês. E aí a gente chega na última etapa, na última parte, né, do nosso processo aqui, do nosso terceiro pilar, que é o pós-vendas. Ou seja, o nosso pré-vendas fez um bom trabalho, engajou, conectou, agendou e a pessoa compareceu. Esse paciente foi lá, fez todo o trabalho, entrou em contato, foi apresentado o plano de tratamento, foi negociado, foi feito follow-up e a pessoa fechou. Ela virou um paciente. Ela assinou o primeiro contrato conosco. Agora, a gente entra na parte do pós-venda. E para mim, eu uso muito essa frase, que é a seguinte: o trabalho do pós-vendas é transformar um paciente em um cliente. Eu quero te fazer essa pergunta agora. Você sabe qual é a diferença entre um paciente e um cliente? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Um paciente é aquela pessoa transacional, que ela vem, ela tem um problema, você resolve o problema dela e ela vai embora. Você teve ali, trocou um dinheiro, você fez alguma coisa, e ok, tá tudo certo. Hoje, muitas clínicas que eu converso e que eu já vi, assim, principalmente das mentorias, é super comum a gente analisar que a gente tem clínicas que atendem pacientes, que tem um LTV baixíssimo. LTV é uma sigla, Lifetime Value, que é o tempo e quanto cada pessoa rende de dinheiro conosco, quanto tempo ele fica relacionando com a gente e quanto dinheiro ele gera durante esse período, né? E é impressionante como clínicas têm um LTV de 1, ou seja, a pessoa vem uma vez e nunca mais volta. Deixou ali um dinheiro, nunca mais relacionou. Não voltou, não fez manutenção, não voltou para fazer um retorno periódico, não indicou ninguém. Ou seja, esse cara só transacionou uma vez, virou um cliente, pagou e beleza. É um problema? Não. É a solução para o seu negócio? Com certeza não. A solução para uma clínica de sucesso, que perdura, que fatura, que não precisa depender exclusivamente do marketing, é nós termos clientes. E quem é o responsável por isso é a CRC de relacionamento, ou a nossa área de pós-vendas. Então, a continuidade realmente é o sucesso. Então, quais são as principais funções, os principais pilares que eles têm que ser executados aqui? Então, o primeiro deles é fazer o onboarding e boas-vindas de um paciente. Então, a pessoa fechou o tratamento conosco, ele vai começar ali. Se forem pessoas diferentes na clínica, você vai parabenizar o paciente por dar esse primeiro passo e vai ser responsável pelo caso dele de agora em diante. Você vai ser responsável por agendar os exames, agendar as datas que a pessoa vai vir, fazer toda a parte ali, até de acompanhamento financeiro também, envio de boletos, né, continuidade. Se a tua clínica não tem uma área financeira para isso, normalmente é a pessoa do pós-vendas que vai cuidar. Porque pensa, a pessoa tem que gerar um bom relacionamento. Se você tem, por exemplo, um financeiro que é assim, muito ríspido, né, a gente sabe que financeiro precisa ser. Mas tem formas e formas de a gente trabalhar também uma cobrança e tudo mais.
E essa pessoa do relacionamento, ela é responsável por isso, por gerar uma boa experiência, tá? Então, ela vai fazer todo esse processo ali para aumentar, para fazer esse vínculo, que até então ele é transacional, ou seja, ele está muito envolvido em alguma coisa, transformar que essa pessoa lá goste do nosso atendimento, que ela se sinta à vontade, que ela gere um relacionamento pessoal entre as pessoas ali da clínica, paciente com a recepcionista, paciente com o executor, a dentista que vai fazer, com a equipe, né? E isso é papel da nossa CRC de relacionamento, tá? Ela tem que criar esses vínculos. Uma vez esses vínculos criados, eles vão nos permitir, primeiro, transformar esse paciente num cliente, e quando ele virar cliente, ele vai retornar, ele vai indicar a gente, ele vai ser um propagador da nossa marca, entendeu? Então, esse é o objetivo. E o que essa pessoa pode fazer? Ela pode trabalhar aí a pesquisa de satisfação, pesquisa de pós-vendas. Lembra que eu falei que o comercial tem que fazer o pós-não-vendas? O pós-vendas tem que fazer a pesquisa de satisfação, entender ele quando terminar o tratamento, quando ele finalizar aquele procedimento específico que foi feito, ele vai ali trabalhar isso para entender se ele teve uma boa experiência, foi bem atendido e tudo mais. Tá? Então esse check-in de satisfação, digamos assim, é um papel na nossa área de pós-vendas. O pós-vendas tem que ter um roteiro de engajamento, uma estratégia de engajamento contínuo. Por exemplo, ela tem que ser responsável por fazer entrar em contato na data de aniversário, ter dentro do nosso CRM, dos nossos controles, se essa pessoa é mãe, é pai, avó, qual é a profissão dessa pessoa, né? E engajando com isso. Olha que legal quando a gente tem esse cuidado. Quando a minha clínica odontológica mostra que me conhece de verdade, quando ele me dá um Feliz Dia dos Pais, quando ele me manda um parabéns no data do meu aniversário, quando ele me manda um parabéns no mês do vendedor, quando o meu time do coração ganha um campeonato, sabe? Cara, isso são coisas que mostram que você me conhece. Quem sabe de todas essas coisas é meu amigo. Quem brinca comigo, quem me dá um parabéns, quem me oferece alguma coisa numa data específica, são pessoas que têm esse engajamento, né? Aí a gente usa o social media também muito forte, pede para esse paciente seguir a nossa rede social e segue ele também para ver o que ele está fazendo. Às vezes a pessoa vai lá e posta um story que ele se formou na faculdade, terminou um curso, vai lá e comenta: poxa, que legal, Lucas, que você terminou esse curso, parabéns, nova fase da sua vida. Ah, isso é relacionamento, eu estou engajando com a pessoa. E aí eu te pergunto, esse paciente vai mudar de dentista? Se ele tem essa conexão tão grande com você? Não vai. Então, a área de pós-vendas ela é importante para isso. Tá? Também a pessoa é responsável por trabalhar as campanhas de engajamento, campanhas comerciais. Por exemplo, agora eu falei para você, eu estou fazendo esse conteúdo em outubro, a gente está trabalhando muito campanhas de mês do dentista e algumas trabalhando o mês da criança. Então, eu elencar isso, voltando a esse público, trabalhando as pessoas ali para o próximo pilar, que são os retornos periódicos, né? E o upsell, que também é outra parte, mas vou engajar tudo isso aqui no mesmo bloco. É eu entender que uma pessoa que é pai e mãe, né? Ou mesmo avó, ela tem um potencial para eu chamar ela para minha campanha de mês da criança. Porque ela tem uma criança na família. Diferente daquele paciente que não tem uma criança. Então vai fazer muito mais sentido, por mais que minha campanha não seja exclusivamente para crianças, mas se eu tenho uma criança na família, eu estou mais conectado nesse mundo. Entendeu? Então, eu vou ter uma assertividade muito maior. Eu tenho, inclusive, um mentorado meu que está fazendo as duas campanhas em paralelo. Uma campanha para quem tem criança e uma campanha para quem não tem. Então, uma é mês da criança e outra é mês do dentista. E está trabalhando em paralelo, usando estratégia e conhecimento e engajamento com os pacientes. Tá? Então, a pessoa de pós-venda que é responsável por isso, por montar tudo mais. E aí entra um pilar que ele é muito importante e que muitas clínicas não fazem isso, que é trabalhar a nossa base. E essa pessoa do pós-vendas, ela é responsável por isso. Só para vocês terem ideia, hoje eu preconizo na nossa metodologia
que aproximadamente 30 a 40% do faturamento da clínica ele venha de manutenção dos pacientes, venha de retornos periódicos e venha de upsell, ou seja, fazer uma nova venda, certo? De eu vender algo a mais, ou um cross-sell, uma venda cruzada, um paciente que veio para fazer um procedimento de prótese dentária e eu vendo um tratamento estético para ele, estético facial ou bucal, entendeu? Então, 30% tem que vir da nossa base. Todo mês, 30% do meu faturamento tem que ser de pacientes que já transacionaram comigo em algum momento e voltaram. E a responsável é isso. Outros 20 a 30%, o ideal do faturamento é que venha de indicações dos seus pacientes. Então, como é que isso vai acontecer? Se eu tenho um bom relacionamento. Eu te pergunto, se você vai num lugar, tem uma experiência ruim, não é bem atendido, você vai indicar alguém? Você vai levar alguém da tua família, um amigo, para ser atendido nesse lugar? Não vai. Se eu não tenho uma boa experiência, se a recepcionista me atende de cara fechada, se o dentista me atende rápido, né, atencioso, eu tenho dor dentro desse processo, tudo isso são coisas que impactam. E essa pessoa, além dela não voltar, ela não vai indicar ninguém. Então, a pessoa responsável pelo pós-vendas, ela é muito importante para fazer todo esse engajamento e para gerar um bom faturamento. Então, veja, eu estou falando aqui 30% do faturamento de manutenção e retorno, 20% do nosso faturamento vem de indicações. Ou seja, a pessoa de pós-vendas, o ideal é que ela seja responsável por 50% do nosso faturamento, dentro de outras ações que também podem acontecer ali, né? Isso de ação direta. E eu posso também falar que é responsabilidade do pós-vendas ajudar no marketing, como? Pedindo que essa pessoa nos avalie no Google, que o nosso paciente, né, faça uma boa avaliação no Google, que grave um depoimento, grave uma prova social. O engajamento vai ser importante para isso. Alguém que não foi bem atendido não vai querer gravar um depoimento, certo? Então, alguém que não tem um relacionamento, quando ela vem a segunda vez na clínica, ela não vai se predispor a gravar algo pra gente, ou avaliar no Google, fazer uma avaliação 5 estrelas. Então, a pessoa do pós-vendas também é responsável por ajudar o marketing a gerar novos pacientes no futuro, tá? Então, acho que esses são os principais pilares que a responsável do pós-vendas, ou a área de CRC de relacionamento, ela tem que atuar e tem que trazer ali. Tá bom, gente? E para encerrar esse vídeo aqui, eu separei algumas ferramentas do Clinicorp só para a gente fazer um review, que são muito importantes, que você pode usar em toda essa jornada, nesses 3 pilares da nossa área comercial. Então, o primeiro é uma automação de atendimento. A gente tem a IA, a gente tem o WhatsApp integrado, a gente tem a agenda, a gente tem que ter uma programação também dos nossos alertas de retorno, né, para o pós. A gente pode trabalhar tudo isso dentro da Clinicorp e nos ajudar a não esquecer nada, não esquecer nenhum ponto, né? Um outro aqui que a gente pode criar são os indicadores inteligentes. A gente pode configurar metas, a gente pode trabalhar ali toda a visão macro do nosso negócio. Nós temos vários dashboards, temos muitos relatórios dentro do Clinicorp que nos ajudam a acompanhar tanto como gestor quanto como colaborador, a entender como é que está o meu trabalho, o que eu tenho para fazer, quais são as atividades, quantos orçamentos eu tenho, tudo mais, né? Plano de recorrência, que é uma outra coisa que a gente pode trabalhar ali também, esse plano de fidelidade, né? Ou seja, trazer essa pessoa, ter a frequência de retorno bem definida, tudo isso a gente pode controlar, por exemplo, trazer um relatório de pacientes que não venha mais de X período, a data da última consulta, você também pode resgatar dentro do Clinicorp e fazer essa inteligência, né, dentro dos dados ali, né? E toda a parte de IA, né, que o Clinicorp tem lançado. A gente já tem a IA que nos ajuda na parte administrativa. Não sei se você assistiu uma live que o Caio fez um tempo atrás, que a gente falou de todas as novidades, o que está por vir, toda essa parte de IA. Muito bom, assista, esteja por dentro de tudo que a Clinicorp tem feito e vai fazer para ajudar tanto o gestor quanto você, CRC, a ter um dia, a ter uma rotina muito melhor e facilitada utilizando a IA para nos ajudar, tá bom? Então, assim, gente, eu queria deixar só um reforço aqui, né, do que a gente falou de tudo isso, né?
Eu acho que o que eu tenho falado para todos os nossos mentorados hoje é que uma clínica de sucesso, ela tem que olhar muito para os seus processos, ter tudo isso muito bem definido. Isso tem que estar atrelado com tecnologia, e aí eu estou falando muito do Clinicorp, mas existem outras tecnologias que também têm que estar embarcadas na sua clínica para você ter sucesso. Mas o fator humano é o mais importante de todos. Você tem que ter uma equipe muito bem preparada, uma equipe treinada, você tem que ter uma pessoa com uma mentalidade muito bem definida, ela tem que saber quais são as metas dela, você tem que saber, SRC, quais são os teus objetivos diários, né? E você tem que ter toda a parte humana muito bem aflorada. Então não adianta nada eu ter processo, ter tecnologia, se eu não tiver o lado humano super bem desenvolvido, tá? Então realmente, quando a gente está falando em vendas, em comercial, o CRC, junto com o avaliador, eles são a peça-chave. Se você não tem um CRC bem definido, se a tua área comercial não está muito bem alinhada e sabendo o que tem que fazer e tudo mais, você não vai atingir seus resultados. E você, gestor, não vai prosperar como empreendedor. Tá? Você vai talvez prosperar como dentista, mas não como empreendedor. Então, eu falo, dentro de qualquer empresa, o comercial é o coração, né? Se a gente não tem o coração pulsando, jogando sangue para todo o organismo, o corpo morre. Ou seja, se o comercial não está trazendo novos e mais pacientes, vendendo melhor, trazendo mais faturamento, a tua empresa vai definhar e vai morrer, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Então, só recapitulando, os 3 pilares que a gente tem dentro de um CRC: pré-vendas, vendas, pós-vendas. Pré-vendas, responsabilidades principais: qualificar o lead, deixar ele nutrido e desejando fechar o procedimento, agendar o melhor horário, tirar todas as dúvidas que podem ser feitas e trazer o paciente para o consultório, para a clínica, desejando o procedimento. Área comercial, dividida em 2, avaliador e CRC de vendas. Responsabilidades da CRC de vendas: recepcionar presencialmente o paciente, gerar um primeiro encantamento presencial, depois apresentar e negociar o plano de tratamento, tirar dúvidas com relação à forma de pagamento, não dúvidas técnicas, e fazer com que a pessoa entenda que ela precisa fechar isso, que ela tome a decisão de compras, tá? E não que ela faça algo forçado. Isso vai melhorar a tua taxa de conversão e também vai reduzir muitas vezes a tua inadimplência, né? Também é responsável comercial por eventualmente fazer resgate de orçamentos antigos que estão parados e não convertidos, e também pesquisas de pós-não venda. Entender por que essa pessoa não fechou conosco. E o nosso terceiro pilar, o pilar de pós-vendas. Responsabilidades do pós-vendas: engajamento com o paciente, aumento do relacionamento com ele, para que isso nos gere recompras, ou seja, aumente o nosso LTV, que essa pessoa volte e faça os seus retornos periódicos, que ela compre mais procedimentos conosco e que ela nos indique, tanto diretamente, né, que ela gere indicações, que ela fale da gente para pessoas que venham conosco, quanto indiretamente, através de um depoimento, através de uma avaliação no Google. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. Esses foram os conteúdos que eu preparei com muito carinho. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. E vou deixar mais uma vez o nosso convite. Se você tem dificuldades, se você tem dúvidas com o teu processo comercial, se você não sabe por onde começar, se tua clínica não está rentabilizando o que você acha que ela tem potencial, eu estou aqui para te ajudar. Eu e toda a minha equipe de mentores, a gente está aqui para estruturar o teu processo, para criar as suas metas, para fazer um acompanhamento individualizado do seu negócio, da sua clínica e do seu time. Treinamento, contratação, processos, acompanhamento de metas. Eu posso te ajudar muito com isso dentro da metodologia Acelero e também com a nossa área de terceirização, né, dos nossos processos aqui. A gente pode terceirizar o teu atendimento, eu posso fazer o pré-vendas principalmente aí para você, tá bom? Então, se você precisa, quer melhorar as suas vendas, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Lucas Rocha, CEO, fundador da Acelero, especialista em venda em processo comercial. E foi um prazer trazer esse conteúdo aqui para você. Siga nossa página no Instagram, @acelero.vc.
siga o nosso canal no YouTube, o nosso podcast Clínica Sem Caos, lá tem muito conteúdo para você também. E eu te espero nos próximos conteúdos. Espero que você venda cada vez mais. Um beijo, um abraço para você e até a próxima.